Gostaria de convidar o pastor Paulo, que vai dar a palavra hoje, dará por este momento. Querido Deus, amado Pai, Senhor, somos muito gratos pelo corpo de presbitério que nós temos na igreja. Pastor Norival, pastor Paulo, pastor Fábio, os presbíteros George, Guilherme e o Lucas. Senhor, abençoa a vida de cada um deles, Pai. Engrandece-os para que eles apontem para Ti, Senhor. Usa-os tremendamente, Senhor, da melhor forma que lhe convém, para alcançar esta comunidade, Senhor Deus. Agora, neste momento, abençoa, Senhor, a vida do irmão Paulo. Abençoa a família dele, a Thalita. Ó Senhor, que ele possa, Senhor, ministrar a Tua palavra, que ele possa alcançar, Senhor, o objetivo que o Senhor colocou no coração dele. Que prepare esse solo, Senhor, para que a gente possa ser cuidado, ter essa semente ser plantada em nosso coração e em nossa mente. Ó Senhor, somos muito gratos pelas vidas dos nossos pastores. Somos muito gratos por esse momento em que o Senhor vai falar conosco. Que o Senhor nos abençoe e cuide de cada um de nós, para que possamos crescer em Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Obrigado, Alberto. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Amém. Graças a Deus. Irmãos, abra sua Bíblia comigo, no Salmo de número 119. Nós vamos ler dos versículos 33 até o 40. Salmo 119, dos versos 33 ao 40. Todos encontraram? Bem, vamos ler a palavra de Deus essa manhã, mais uma vez. Diz assim, Salmo 119, dos versos 33 até o 40. Ensina-me, Senhor, o caminho dos Teus decretos e o seguirei até o fim. Dá-me entendimento e guardarei a Tua lei, de todo o coração a cumprirei. Guia-me pela vereda dos Teus mandamentos, pois nela encontro fidelidade. Inclina o meu coração aos Teus testemunhos e não à cobiça. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade e vivifica-me no Teu caminho. Confirma ao Teu servo a Tua promessa feita aos que Te temem. Afasta de mim a afronta que me causa medo, porque os Teus juízos são bons. Eis que tenho suspirado pelos Teus preceitos. Vivifica-me por Tua justiça. Amém. Graças a Deus. Se pudesse dar um título para a mensagem dessa manhã, seria a inclinação do coração. Tenho pregado aqui na igreja no Salmo de número 119, e parece que ele está em uma grande viagem. E agora ele chega no momento em que ele está diante do Senhor mais uma vez. E ele está buscando, como nós lemos aí, algumas coisas importantes que nós vamos pensar nessa manhã. Antes de comentar, meus irmãos, algumas coisas a respeito do texto, para a gente pensar, nós vivemos na era da informação. Com poucos cliques, na palma da sua mão, no seu celular ou dispositivo que você tiver, ou livros, você possui um conhecimento, você está exposto, você pode se expor a inúmeros ou infinitos tipos de conteúdo. Hoje você pode se especializar em muitas coisas, ou você pode ser alguém generalista, conhecer de tudo um pouco. Porém, nós podemos ou sabemos que ter conhecimento nem sempre garante uma vida prática alinhada com aquilo que nós estamos aprendendo. Às vezes o conhecimento só fica no campo do conhecer mesmo, mas não se torna prático no nosso viver diário. Esse drama ele não é novo. Quando a gente olha, por exemplo, para o Antigo Testamento, olhando para as Escrituras, o povo de Israel ele tinha a lei, eles receberam a lei de Deus, eles conheciam a lei foi explicada para o povo de Deus, mas eles não se aplicaram como eles deveriam se aplicar. Eles possivelmente viviam uma religiosidade externa, mas o coração em muitos momentos, ou na grande parte do tempo, vivia ou estava distante de Deus. O cenário que nós vivemos hoje em dia, ele não muda muito, porque as Escrituras estão ao nosso acesso.
No seu celular, na sua Bíblia de papel, você pode ouvir a palavra de Deus. Nós temos conhecimento, sabemos quem Deus é, o que Ele espera de nós. E esse conhecimento ele está acessível, mas nem sempre esse grande conhecimento, ou essa gama de informação que temos em relação a questões teológicas, nem sempre tem coadunado em transformação de vida, em mover o coração a Deus. Infelizmente, muitas vezes a gente permanece como estamos e não somos transformados pela palavra de Deus. Não por culpa de Deus e da sua palavra, mas possivelmente por uma dureza do nosso coração. Não podemos dizer que hoje a gente tem dificuldade de acessar as Escrituras. Nós não podemos dizer que nós não temos tempo para ler a palavra de Deus ou para buscar conhecer o que Deus espera de nós. Esse não é o grande problema. Talvez o grande problema seja o nosso próprio coração e o que concorre dentro do nosso coração. Ao longo do Salmo de número 119, o autor declara o seu amor, a sua devoção pela lei de Deus. E no trecho que nós lemos, dos versos 33 a 40, ele reconhece que somente o conhecimento intelectual não basta. Saber proferir a palavra de Deus, saber onde está o endereço exato daquilo que a palavra de Deus nos diz, não basta. Ele percebe que ele não consegue obedecer à palavra de Deus, à vontade de Deus, por conta própria. E por isso, ele faz uma série de orações intencional, pedindo que Deus intervenha em seu interior. Ele pede entendimento, ele pede que o Senhor incline o seu coração, ele pede que o Senhor o guie, ele pede que o Senhor desvie os olhos dele da vaidade. Para que o conhecimento bíblico vire prática, o acesso que temos com facilidade precisa, meus irmãos, virar, se transformar em vida prática. O nosso coração precisa ser mudado e moldado pela palavra de Deus. Ele precisa se conformar àquilo que a palavra de Deus nos ensina, e é isso que o salmista está buscando aqui. Então, nos versículos 33 e 34, ele começa pedindo: Senhor, ensina-me o caminho dos teus decretos, dá-me entendimento. Pedir para ser ensinado e pedir entendimento são pedidos que ultrapassam a aquisição de informação. Ambos têm a finalidade aqui de transformar a maneira como ele vive. O salmista está diante de Deus e ele pede para que o Senhor o ensine. Mas não somente isso, ele pede também que o Senhor lhe dê entendimento. E isso aponta para o fato de que ele não se apoia em seus próprios conhecimentos, na força do seu braço. E a gente fala isso daqui com certa constância no púlpito dessa igreja. O conhecimento humano por si só não garante a uma pessoa que ela conseguirá viver a sua vida obedecendo à palavra de Deus. Na verdade, ela não vai conseguir obedecer à palavra de Deus apoiada na sua própria força ou no seu próprio conhecimento. Por isso, o salmista não pede apenas conhecimento, ele pede que o próprio Deus o ensine e lhe dê entendimento para que aquilo que ele está aprendendo do Senhor, para que aquilo que ele está sendo exposto diante de Deus, diante da sua palavra, seja, meus irmãos, transformado em uma vida de obediência, seja prático no seu viver diário. Quando o salmista pede para ser ensinado, ele não está buscando apenas informações sobre os decretos de Deus, ele não simplesmente quer saber Deus no sentido superficial, ele não quer conhecer Deus somente no âmbito superficial, ele deseja conhecer o caminho pelo qual ele deve viver. E em seu pedido ele deixa bem explícito que ele não quer ser alguém autônomo e viver de maneira onde as suas próprias ideias dirigem a sua vida. Ele quer ser ensinado, ele se coloca sob a vontade de Deus, ele está abaixo do querer de Deus, ele anseia aprender a viver em obediência. Ele deseja a instrução no caminho dos decretos de Deus, para viver nesse caminho até o fim, e não somente uma parte da sua vida. E é uma grande viagem, meus irmãos, quando Cristo se torna real para nós, a decisão já foi tomada.
É esperado de nós que nós obedeçamos até o fim. Já está decidido, e graças a Deus que já está decidido, porque se dependesse do nosso próprio coração, nós não escolheríamos o caminho da obediência. Interessante destacar o sentido da expressão até o fim. Ela apresenta, ela carrega tanto a nuance da perseverança contínua, quanto a da recompensa final de um caminhar fiel. Ele sabe o que o espera quando ele vive de acordo com a vontade de Deus. Além do desejo de ser ensinado, o salmista pede ao Senhor entendimento. Nesse sentido, podemos dizer que ele deseja a sabedoria que provém de Deus. Sabedoria bíblica. E como a gente carece de sabedoria bíblica para aprender os conceitos do Senhor e saber como aplicar no nosso viver diário. Saber como viver a palavra de Deus nos mais diversos contextos em que nós somos colocados. E não simplesmente ser exposto a muitas coisas que acontecem nesses dias e simplesmente não avaliar o que a palavra de Deus diz, mas simplesmente seguir o que os outros estão dizendo. Sem se importar se isso que está sendo dito agrada a Deus ou não. Por isso que nós precisamos saber viver nesse mundo amando a Deus, como é o título do livro do pastor Heber Campos Jr. Precisamos aprender a aplicar a palavra de Deus à nossa vida. Precisamos ler as Escrituras, pedir a Deus que nos dê o entendimento para saber aplicar. Aqueles que são dotados de entendimento, certamente terão amplitude para lidar com situações. A pessoa que entende de um assunto, ela sabe como lidar quando ela é exposta a alguma situação. Ela tem um esclarecimento, ela sabe, em certo sentido, como ela deve agir. Entendimento se aplica a captar, compreender, discernir, interpretar e aplicar. Nós precisamos disso. O entendimento pedido pelo salmista tem como propósito guardar a lei e com todo o coração cumpri-la. Ele não quer outra coisa. Ele não deseja outra coisa. Um ponto de destaque importante é que a palavra ensinar, ela está para seguir até o fim, e entendimento está para guardar a lei e a cumprir de todo o coração. Entretanto, tanto a palavra seguirei como a palavra guardarei tem o sentido de guardar, proteger e observar. Essa repetição implica em que o conhecimento recebido de Deus não termina no entendimento, mas conduz o salmista a observar aquilo que Deus ordenou. Como é que nós guardamos, protegemos e observamos a palavra de Deus? Obedecendo. A palavra de Deus não deve ser tratada por nós como algo que nós usamos esporadicamente e guardamos em um lugar para que quando a gente precisar, a gente vá até esse lugar e pegue um instrumento ou qualquer outro tipo de coisa para atender alguma necessidade que temos. A melhor maneira de guardarmos a palavra de Deus é obedecendo, é colocando ela em prática. Precisamos ser operosos na palavra de Deus. Precisamos conhecer o que Deus requer do seu povo. Esse é o desejo do salmista. Não podemos pegar a palavra de Deus e guardar na gaveta, como fazemos com as nossas roupas, ou as nossas ferramentas, como fazemos quando estamos em grande obra em casa. Usamos por 2, 3 horas e guardamos depois. E anos depois a gente recorre a elas de novo. Vão ficar paradas lá, que a gente não usa direto. A palavra de Deus não pode ser dessa forma. Precisamos usá-la diariamente. Precisamos recorrer a ela a todo instante. Tá certo que nós não vamos andar com a palavra de Deus aqui 24 horas por dia, mas ela precisa estar gravada no nosso coração. A palavra de Deus nos ensina que a gente precisa estar prontos para dar razão da nossa fé quando a gente for perguntado. E meus irmãos, isso daqui não é simplesmente saber sobre termos técnicos teológicos. Estamos falando daquilo que está escrito.
E claro, quanto mais a gente aprende da palavra de Deus, mais a gente vai se aprofundar. Mais coisas a gente vai querer saber a respeito de Deus, da história do povo de Deus, de como Deus se revelou e assim por diante. O salmista não deseja somente saber o certo. Ele deseja ser conduzido pelo caminho certo, ser ensinado e ter entendimento, ter sabedoria bíblica. Mostra que o salmista não está interessado apenas em uma conformidade exterior. Ele deseja que a sua obediência seja acompanhada por compreensão e discernimento. Ele quer entender o porquê que ele faz, as coisas que faz, a maneira como ele obedece e o que o Senhor espera dele. E ele também deseja se conformar ao padrão divino, estabelecido na palavra de Deus. Quando ele diz, de todo o coração cumprirei, a ideia não é realizar algo em partes, mas implica que ele empregará toda a sua vida, todo o seu viver, tudo o que ele pensa, o que ele anseia, o que ele deseja, ele empregará em cumprir a lei de Deus. Nós somos dotados de muitas vontades e de muitos anseios. E quantos desses desejos e dessas vontades nós levamos a Deus cativos à sua palavra e à sua vontade? E aqui é interessante porque ele não faz separação entre o que é religioso com o restante da sua vida. Toda a sua vida, seja no âmbito, se ele está diante de Deus, ou se ele está diante do povo, ou se ele está diante da igreja, se ele está diante de pessoas que não professam a fé em Deus, toda a sua vida precisa e ele deseja que ela seja dirigida pela palavra de Deus. Ele não faz compartimentização da sua vida. Toda ela precisa estar conformada ao padrão divino. E aqui o salmista está assumindo um compromisso de vida. E esse compromisso está embutido quando alguém crê com o coração e confessa com os lábios que Jesus Cristo é o Senhor. Veja, o salmista pede que Deus o ensine e então ele seguirá até o fim. Ele pede entendimento, então ele guardará a lei e a cumprirá de todo o coração. Essa deve ser a disposição da nossa vida e do nosso coração. O salmista é um pecador como nós somos, ele carece da graça de Deus como eu e você carecemos. Quando nós nos voltamos para a palavra de Deus, somos ensinados a viver uma nova vida. Temos o entendimento renovado e somos chamados a abandonar a velha maneira de viver. Quando nós lemos, por exemplo, Efésios 4, dos versos 17 a 32, Paulo faz um paralelo em relação a isso. Que precisamos viver de acordo com a natureza que recebemos de Cristo Jesus, que é a nova natureza. E aí Paulo diz que deixando a mentira, que cada um fale a verdade com seu próximo. Por quê? Por que viver dessa forma? Porque somos membros do mesmo corpo. Podemos nos irar, mas não pecar. Não deixar que o sol se ponha sobre a nossa ira. Não devemos dar lugar ao diabo. Aquele que roube, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que você possa ter o que repartir com o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra suja, porque não promove edificação, mas que a sua palavra transmita a graça. A palavra de Deus nos instrui. Temos o ensino e o entendimento. Por que nós não podemos fazer determinadas coisas? Se nós não colocamos em prática, meus irmãos, a responsabilidade é nossa. A soberania de Deus, ela está em execução a todo instante, ela está no seu curso. E Deus está falando por nós através da sua palavra, nos instruindo e nos dando entendimento, nos dando as razões pelas quais nós devemos obedecer. Nós devemos nos curvar a Ele. Nós devemos submeter a nossa vida à palavra de Deus. Se a gente não faz, nós estamos assumindo essa responsabilidade da não obediência. Não é uma responsabilidade do nosso Senhor. O salmista está pedindo aqui, ensina-me e eu seguirei até o fim, dá-me entendimento e eu guardarei a lei. É um compromisso de vida. Ou nós empregamos a nossa vida em obediência àquilo que Deus nos ensina, ou, meus irmãos, nós vamos colher os frutos da nossa desobediência.
Nós sabemos que precisamos orar, que precisamos ler a Bíblia, que precisamos vir à igreja, que precisamos ter comunhão uns com os outros. Está na Bíblia. Por que nós não fazemos? A resposta, meus irmãos, cada um de nós devemos dar. A palavra de Deus não pode ser tratada por nós como uma canção de amores. Eu vou citar esse texto no final de Ezequiel, capítulo 33. Ela não pode ser tratada por nós como uma bela canção, como um momento de descompreensão em que a gente está com a mente cheia e agora eu preciso dar uma esvaziada na minha mente porque eu não estou conseguindo mais pensar em nada. E a gente coloca aquela bela música, a gente acalma o nosso coração e depois a gente volta para as mesmas coisas. Não, meus irmãos, a rota precisa mudar. A direção precisa ser outra. Em Cristo nós não fomos deixados sem instrução, e muito menos sem entendimento. Nós somos ensinados por Cristo, temos nosso entendimento renovado pela verdade que recebemos, temos a orientação clara das Escrituras Sagradas de como deve ser o nosso viver, uma vez que Cristo Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Nós não podemos usar, não é desculpa, falar que somos incapazes e não obedecer a Deus. Não é desculpa, meus irmãos. Não, a incapacidade não deve se transformar em desculpa para a desobediência. Eu sou incapaz, então não vou na igreja, eu sou incapaz, eu não vou ler a palavra de Deus, eu sou incapaz, eu não vou ter comunhão com o irmão, eu sou incapaz, e eu sou incapaz, e eu sou incapaz. Sem síndrome, meus irmãos, de Gabriela, por assim dizer. Para ser bem mais claro, a palavra de Deus transforma. A palavra de Deus nos dá nova vida. Em Cristo Jesus recebemos uma nova natureza. As práticas precisam mudar. Elas precisam ser reorientadas para que Deus seja glorificado. As nossas práticas, à parte de Deus, nos levava à condenação eterna. Você tem noção disso? Você tem consciência disso? Eu e você temos consciência disso? Se temos, então elas precisam mudar. E elas precisam se conformar ao padrão divino. O salmista continua diante de Deus e ele pede ao Senhor para ser guiado pela vereda dos mandamentos. E ele fala muito de caminho aqui. E esse pedido reflete a confiança que ele tem no Senhor. Em certo sentido, o salmista tem a compreensão de que em si mesmo ele não conseguirá permanecer na vereda dos mandamentos e ele se apoia exclusivamente na capacidade do Senhor de sustentá-lo. As Escrituras nos ensinam que Deus é aquele que opera em nós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. E esse pedido que o salmista faz para ser guiado reflete exatamente isso. Senhor, cumpra em mim, faça em mim tanto o seu querer, realize em mim a sua vontade. Se o Senhor não nos fornecer os suprimentos necessários ou suficientes durante a nossa peregrinação, nós certamente não iremos permanecer até o fim. Outro ponto. A escolha do salmista pela vereda dos mandamentos do Senhor não é uma escolha passiva. Ele não está aqui pedindo que o Senhor faça isso por ele porque ele é uma pessoa birrenta. Pelo contrário, aqui ele já está resoluto e convicto de que o melhor para a sua vida é viver de acordo com a vontade de Deus. Então ele pede que o Senhor o guie pelas veredas dos mandamentos. É o melhor para a sua vida. É como se ele já tivesse um parâmetro de como é a vida sem Deus e de como é viver em obediência ao Senhor. A essa altura ele já está consciente do caminho que a palavra de Deus lhe mostra e do caminho dos homens. O que cada caminho lhe reserva. Mesmo que já tenha decidido viver no caminho que agrada a Deus, ele não se apoia na sua decisão, mas recorre ao Senhor, que o sustentará na sua decisão. Podemos dizer que temos aqui a atenção da soberania de Deus e da responsabilidade humana. É nossa responsabilidade viver em obediência.
É nossa responsabilidade rogar ao Senhor que nos ajude. E precisamos, meus irmãos, esmurrar a carne. Nos mandamentos do Senhor recebemos a direção autoritativa ou a instrução para fazer aquilo que agrada a Deus. Não conseguiremos viver de forma a agradar a Deus pelos nossos próprios meios. O salmista já pediu para ser ensinado, ele pediu entendimento e agora pede para ser guiado. Anseia sabedoria para saber como aplicar o que recebeu. É como se ele já foi ensinado, ele já recebeu o entendimento, agora, Senhor, como é que eu vou aplicar isso daqui? Me ajuda, me ensina, me guia. A vida cristã ela não termina quando a gente confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. A gente não pode simplesmente se contentar em vir à igreja aos domingos, meus irmãos. É muito bom estar aqui, graças a Deus. Mas a nossa vida diante de Deus durante a semana, ela também precisa acontecer. Em resumo, o salmista deseja que a palavra de Deus não esteja apenas no campo da teoria, mas que os seus passos sejam dirigidos por ela, que a sua vida aconteça de acordo com a lei de Deus. E a felicidade que existe na vereda dos mandamentos do Senhor aponta para um alto grau de prazer ou de satisfação. E eu me lembro de uma frase do John Piper, ele diz que se você quiser vencer um prazer, você precisa ter um prazer maior. E Deus, meus irmãos, é esse lugar de prazer, de alegria e de satisfação. Ele deve ser a nossa fonte maior de alegria, de contentamento. Nós precisamos nos deleitar em Deus. E é isso que o salmista encontrou no caminho, na vereda dos mandamentos do Senhor. Algo que lhe dá um prazer e uma satisfação muito maior do que as coisas que o cercava naqueles dias. Na vereda dos mandamentos do Senhor há delícias perpétuas e o salmista deseja permanecer nesse caminho. Permanecer nesse caminho pressupõe uma vida de obediência. Se o seu desejo por permanecer nesse caminho também expressa que o seu viver diário submetido a Deus e a sua palavra foi reorientado. Os seus desejos para as coisas do mundo foi totalmente transformados pela palavra de Deus. Guia-me, Senhor, pela vereda dos teus mandamentos, pois nela encontro felicidade. Aonde você encontra felicidade nessa terra? O que faz, meus irmãos, você se sentir contente? Dependendo da sua resposta, você também terá uma clareza de quem é o Deus da sua vida. Quem é que reina no seu coração? Quem é que está dirigindo os seus passos? Não temos no salmista uma obediência truncada, relutante e forçada. Pelo contrário, na obediência aos mandamentos do Senhor, nessa vida prática, ele é exposto às maravilhas de Deus. Ele mesmo pediu em versos passados: desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da sua lei. Na palavra de Deus, quando nós nos aprofundamos nela, e quanto mais Deus se torna claro para nós, de acordo com as Escrituras, mais maravilhados nós vamos ficando com esse Deus. A alegria do salmista na obediência, ela não é simplesmente psicológica, não é um sentimento de felicidade. Oba, chegou o domingo, vou para a igreja. E aí chega na segunda-feira, eu não vou obedecer o Senhor mais. Eu vou atender os desejos do meu coração. Não, meus irmãos, não é um sentimento, mas é uma obediência, se assim a gente pode dizer, teológica, porque ele compreende o caráter de Deus. Ele compreende quem é o Senhor. Ele tem clareza daquilo que Deus é, porque ele anseia a palavra de Deus, ele aprende da palavra de Deus, ele se ocupa com a palavra de Deus. E essa obediência brota da confiança de que nos mandamentos do Senhor, ele entende e compreende quem é Deus. Então, para o cristão, essa revelação encontra seu cumprimento e sua fonte em Cristo.
que não apenas revelou, mas encarnou a lei do amor. Não obedecemos por força e nem por violência, mas porque amamos a Deus, porque ansiamos pela palavra de Deus. O Salmo 16:11 diz: Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, à tua direita delícias perpetuamente. As Escrituras afirmam que Cristo está à destra de Deus. E todo aquele que vive a sua vida na vereda dos mandamentos de Deus, que se aplica a viver a sua vida de acordo com a vontade de Deus, desfruta dessas delícias perpétuas, dessa felicidade que há na vereda dos mandamentos. Essa pessoa certamente caminhará na comunhão com aquele que está à destra do Pai, a saber, Cristo Jesus. Essa pessoa viverá se deleitando no Senhor Jesus Cristo. Diante de Deus, o salmista pede que o Senhor incline o seu coração aos testemunhos e não à cobiça. E assim deve ser, pois o coração humano não possui inclinação natural para Deus. O coração humano tende a se deleitar naquilo que é terreno e não naquilo que é eterno. O coração humano, ele é imediatista, ele gosta das coisas de bate-pronto. Aí, o tempo da espera para o coração imediatista não é algo real, não é algo bom. O que é terreno promete saciedade de imediato. Mas o preço cobrado, meus irmãos, é muito caro. É caro demais. O sentido da palavra cobiça nesse texto traz a ideia de saquear. Em outras palavras, de apoderar-se de coisas ou obter lucro de forma ilegal. Não se trata apenas de ter um desejo por coisas, mas a cobiça reflete um coração idólatra por resultados rápidos, onde a vontade de Deus é ignorada, assim também como as pessoas. A cobiça, ela é atraente e sedutora, usando as palavras de Tiago. A cobiça pode ser a causa de inúmeras tentações que sofremos no decorrer da nossa vida. Entretanto, quando o fruto da cobiça é concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. A cobiça, meus irmãos, ela vai aparecer para nós como algo bem prazeroso. Mas o seu final é morte. Cuidado. Muita gente fala assim: confie no seu coração, ou faça o que está no seu coração. Não faça não. Não confia não. Jogue fora. Isso não é conselho de pessoa que teme a Deus. A palavra de Deus nos diz que o coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto. Desesperadamente corrupto. Grave isso para você. O seu coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Se ele não for transformado pelo Senhor, se a palavra de Deus não residir no seu coração. E ao que indica, o salmista também ele é consciente e até onde é possível do que se passa no seu coração. E assim é conosco. Quando ele pede que o Senhor incline o seu coração aos testemunhos e não à cobiça, ele está pedindo ao Senhor para tornar o seu coração receptivo e disposto para receber, crer e obedecer os testemunhos. Nos testemunhos do Senhor reside sua declaração solene e pactual, onde o salmista encontra a verdade sobre quem Deus é e como ele quer ser adorado, como ele quer ser servido. E a cobiça vai trabalhar arduamente como um inimigo voraz, que vai buscar, vai concorrer para que os seus afetos, o seu coração, meus irmãos, seja leal a ela. Se incline aos desejos dela. A cobiça trabalhará para que você viva contra os testemunhos do Senhor que representa a sua vontade. A cobiça trabalhará para que você se rebele contra a vontade de Deus. O Evangelho de Cristo mostra para nós o que se passa em nosso coração.
Em certa medida, você sabe o que acontece no seu coração. Você sabe as inclinações que residem aí no seu coração. Nós somos conscientes de que as inclinações que há em nosso coração, muitas vezes elas são inconsistentes. Muitas vezes pode pender para o egoísmo e são insuficientes. E tantas outras coisas mais. Nós somos conscientes das inclinações pecaminosas que ainda restam em nós. No entanto, a esperança não está em nossa capacidade de purificar o nosso próprio coração, mas na promessa de que Deus, pelo seu Espírito, realiza essa obra para que o nosso coração se incline à sua vontade, à sua palavra. É somente através da graça encontrada em Cristo que o nosso coração deixa de ser escravo da cobiça e se torna um terreno fértil para o deleite eterno nos testemunhos do Senhor. Por isso que nós precisamos pedir rotineiramente, dioturnamente, que o nosso coração se incline a Deus e a sua palavra e não à cobiça. O salmista compreende que não basta apenas conhecer os testemunhos de Deus. Ele precisa que o coração se incline. E o coração, meus irmãos, não é esse músculo de carne simplesmente que está bombeando sangue para o seu corpo. A gente fala aqui rotineiramente também no púlpito da igreja que o coração é onde está a sua vontade, o seu desejo, o plano que você faz, o que você pensa, o que você acha certo ou errado. Está tudo aí. Nesse lugar, se a palavra de Deus não residir, se Deus não reinar, meus irmãos, nós vamos para todos os outros lugares, menos obedecer a Deus. Tudo que eu e você fazemos nesse mundo passa pelo coração. Além do coração inclinado àquilo que agrada a Deus, o salmista pede que os seus olhos sejam desviados para que não vejam a vaidade e que o Senhor o vivifique. O coração é o centro de comando da vida de uma pessoa. E nesse local o salmista pede que seja inclinado aos testemunhos do Senhor. Já os olhos apontam para aquilo que vemos. E não podemos negar, muitas coisas que a gente vê influencia diretamente a maneira como a gente entende a vida, interpreta as coisas. Aquilo que a gente vê, meus irmãos, muitas vezes muda a maneira como a gente entende as coisas. A vaidade é algo que não tem absolutamente nenhum valor ou uso. Mas o perigo está no fato de que a vaidade, ela não se apresenta como esse algo vazio e inútil, que não tem valor para nada. A vaidade, quando se apresenta, ela tende a apelar para o orgulho e ambição, e uma vez que isso acontece, à primeira vista, ela vai mostrar como aquilo é algo valioso. Mas no fundo, a sua essência é ilusória. A vaidade funciona como um produto que traz consigo inúmeras facilidades, e quando a gente vê esse produto, os nossos sentidos são aguçados e o nosso coração se inclina para aquilo porque, de certa maneira, muitas possibilidades se abrem diante de nós e muitas facilidades também pode chegar até nós porque a gente vislumbra que aquele produto que está sendo apresentado a nós vai nos trazer inúmeros benefícios, vai nos aliviar, vai nos fazer economizar tempo, vai nos ajudar em várias atividades. Entretanto, quando a gente adquire esse produto e a gente passa a lidar com a realidade, a gente vê que não é assim. Aquilo que foi mostrado para nós não acontece na prática. Há muitas outras coisas, há dificuldades que a gente não conseguiu avaliar quando a gente foi exposto a isso. A vaidade trabalha dessa forma. Há uma promessa de muitas coisas, mas quando você adentra o caminho da vaidade, você será abandonado por ela. E você estará num completo vazio. O pecado trabalha dessa forma. É uma promessa de saciedade, onde os seus desejos serão atendidos, mas quando você cumprir, você será abandonado lá. Ele não vai te abraçar. A vaidade não vai te dar a mão. E o vazio, a culpa, a dor ficará com você.
Por isso faz todo sentido o pedido do salmista: desvia os meus olhos daquilo que não tem sentido, daquilo que é vazio, daquilo que não tem utilidade. Muitas coisas se passam aos nossos olhos. O próprio Jesus ensina que os olhos é a candeia do corpo. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luminoso, mas se os nossos olhos forem maus, que grande trevas haverá em nós. O salmista não quer o vazio da vaidade, mas deseja a vida que há no caminho do Senhor. Ele não deseja empregar sua vida na prática do pecado. Por isso pede ao Senhor que o vivifique, em outras palavras, que o Senhor dê a ele a graça de viver em retidão. Ele almeja a santidade de vida. Ele roga a Deus que proteja da queda, pois o que são vistos pelos olhos podem o atrair para armadilhas perigosas. Viver no caminho do Senhor, meus irmãos, aponta para a mortificação da carne. Aponta para muitas vezes deixarmos aquilo que os nossos olhos estão vendo e que de alguma forma acendeu alguma coisa em nós, mas que a gente sabe que não agrada ao Senhor. E a gente tem que rejeitar essas propostas. Nesse caminho de negar a nós mesmos, de tomar a cruz e de seguir a Cristo, por mais que os embates aconteçam, meus irmãos, é o caminho aonde está a vida. Não somente para aqui, mas também para a eternidade. Por isso que precisamos orar ao Senhor e pedir a Ele: Senhor, desvia os meus olhos da vaidade. Eu não quero isso para a minha vida. O salmista pede ao Senhor que confirme a promessa feita aos que o temem. E a promessa de Deus é algo gracioso, porque concede aos seus servos uma base sólida para que não se apartem do caminho de confiar plenamente no Senhor. Ele fala aí nos versos 38 a 40. As Escrituras nos dizem, meus irmãos, em Números 23, 19, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Será que, tendo Ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não cumprirá? O nosso Deus, quando Ele fala algo como Ele promete, quando Ele promete algo, Ele não volta atrás. O Senhor não deixa a sua palavra cair em terra vazia. Muitas coisas já se cumpriram, outras coisas estão em curso e muitas outras coisas vão se cumprir. Cada promessa que Deus cumpre nos dirige a Ele mesmo. Nos serve de estímulo, de degrau, para que a gente confie ainda mais no Senhor. Para que a gente viva durante a nossa peregrinação descansado sob as suas potentes mãos. Entretanto, no caminho da obediência, nós não podemos nos esquecer que as afrontas vão acontecer. Haverá o tempo de luta. Os medos podem chegar. Em versos passados, o salmista expôs algumas situações em que ele estava vivendo. Ele fala que os soberbos, os malditos e os príncipes lançam sobre ele insultos, o desprezam, fala contra ele. O medo do salmista não se trata simplesmente de um constrangimento emocional, mas também uma ameaça real ao seu compromisso com Deus, porque ele não quer abandonar, ele não quer deixar de viver diante de Deus. Os insultos, de certa maneira, buscam desviá-lo do propósito daquilo que Deus revela a ele na sua palavra. Os insultos podem vir a semear dúvida naquilo que ele tem certeza em seu coração. Por isso, o pedido pela confirmação da promessa é tão vital, porque ela funciona como um escudo contra a tentação de colocar em xeque aquilo que a palavra de Deus nos diz e que é a verdade absoluta e não uma verdade relativa. Quando Deus confirma a sua promessa, quando a gente vê Deus agindo através da sua palavra, cumprindo a sua palavra, isso nos dá subsídio para que a gente continue perseverando. A palavra de Deus não é como palavra de homem. Deus é fiel, Ele não muda a sua palavra. O salmista clama pela justiça divina. Isso é maravilhoso, ele descansa no juízo de Deus.
Ele descansa no juízo de Deus porque ele sabe que Deus é justo e pode guardá-lo de toda afronta, de toda dificuldade que ele possa enfrentar. Todo aquele que dedica a sua vida em guardar a palavra de Deus, todo aquele que ordena a sua vida no caminho da obediência, em algum momento sofrerá afronta. Em algum momento, o seu cristianismo pode ser colocado em xeque. Isso pode vir a acontecer. O que o salmista ama e deseja é pautar a sua vida naquilo que a palavra de Deus diz. E aquilo que ele tanto almeja, que ele tanto anseia e deseja, que é a palavra de Deus, também é a causa dele sofrer as afrontas. João capítulo 15, dos versos 18 a 20, Jesus falou o seguinte para os discípulos, e serve para nós. Se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu dele os escolhi. E por isso o mundo odeia vocês. Lembrem-se da palavra que eu disse a vocês. O servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. A vida do crente, meus irmãos, é essa. Essa é a vida do evangelho. Não tem outra. Mas é nessa vida que há vida. É nesse caminho que há o deleite. Deus é o justo juiz. A sua palavra jamais falhará. O Salmo 34:5 diz o seguinte: os que olham para ele ficarão radiantes. O rosto deles jamais se cobrirá de vexame. Assim como o salmista, podemos pedir alívio das afrontas que podem nos chegar. E também a gente pode reafirmar nossa confiança no Senhor, uma vez que nós não nos baseamos em nossa própria justiça. Nós estamos assegurados na justiça de Jesus. Aquilo que Jesus Cristo fez, toda a sua vida de obediência, sua morte e ressurreição, computada em nossa conta, é nisso que nós nos baseamos. E não naquilo que a gente faz. Por isso que o salmista descansa e ele recorre ao juízo de Deus. Porque Deus, ele não nos mede com parcialidade. Deus é justo. Por isso que nós podemos descansar na justiça do Senhor. E ele termina essa sessão dizendo que ele suspira pela palavra de Deus, pelos preceitos. E preceitos é a regra de fé e conduta em que ele pauta a sua vida, em que ele ordena a sua vida. Então não há o que temer. Devemos viver obedecendo os preceitos do Senhor. E aí, meus irmãos, a gente não precisa se desesperar, porque quando nós aplicamos a nossa vida na obediência, o Senhor nos guarda com o seu poder, com a sua graça. E graças a Deus por isso, que nós possamos ansiar pelos preceitos de Deus, nos aplicar na palavra do Senhor. Queria encerrar, meus irmãos, com uma única aplicação, e eu vou citar o texto de Ezequiel. Gostaria de começar dizendo que nós não devemos tratar a palavra de Deus como uma bela canção. Como eu disse aqui, como se fosse um momento de descompreensão. Muitas empresas têm esses lugares, às vezes, separados, ou tinha. Quando você está com a mente cheia, você vai até esse lugar, aí você dá uma descansada, você alivia a sua mente, e aí você volta para o seu trabalho. Ou talvez o seu momento de descompreensão é o momento do café. Pelo menos na área em que eu trabalho, geralmente a gente tem o tempo do café, que é a hora que a gente sai daquele turbilhão, e a gente vai conversar com as pessoas para clarear as ideias. Às vezes a gente lidar com problemas, já fez de tudo e não sabe mais como fazer para resolver. Mas a palavra de Deus não pode ser tratada assim. Ela não pode ser usada por nós em determinados momentos. Abra comigo Ezequiel 33, do 30 ao 33. A palavra de Deus
Diz assim, todos encontraram? Quanto a você, filho do homem, os filhos do seu povo falam de você junto às paredes e nas portas, obrigado André, e nas portas das casas, dizendo um ao outro, cada um ao seu irmão, venham, vamos ouvir a palavra que procede do Senhor. Olha só, eles vêm até você, como o povo costuma vir, assentam-se diante de você como o meu povo e ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. Com a boca professam muito amor, mas com o coração deles só ambiciona lucro. Para eles, você não passa de alguém que canta canções de amor, tem uma bela voz e é um bom músico, porque ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. Mas quando isso vier, e certamente virá, então saberão que um profeta esteve no meio deles. Depois você lê o texto inteiro na sua casa. Nós não podemos nos reunir como povo de Deus, ouvir a palavra de Deus e tudo bem. A palavra de Deus precisa reverberar no nosso coração, meus irmãos. A palavra de Deus, ela precisa transformar a nossa vida. As nossas ações, ela precisa ser dirigida pela palavra de Deus. Eu leio esse texto e eu me pergunto, porque eu estou aqui como vocês, domingo após domingo, quinta após quinta. Estou ouvindo meus irmãos pregarem. Eu ouço pregações durante a semana. Ouço músicas bíblicas. E o que isso está causando em meu coração, em meu viver diário? Eu não posso me contentar simplesmente em ter meu nome no hall de membros da igreja. Não basta apenas eu estar aqui todos os domingos. Eu preciso ir além. A palavra de Deus me dá um ensino, um entendimento e a compreensão de como eu tenho que viver a palavra. Mas a gente vive dias em que há muitas pessoas assentadas na cadeira de mestre e muito poucas pessoas assentadas aos pés de Jesus. A nossa vida precisa se conformar à palavra de Deus. Ela não pode ser uma bela canção. Ou aliás, ela pode ser a bela canção, mas que transforme a nossa vida, que dirija os nossos passos, que mude o nosso pensamento, que nos faça desejar aquilo que Deus deseja de nós. O povo de Israel, por não obedecer à palavra de Deus, colheu frutos horríveis. Deus não os deixou no escuro. E nós também não estamos no escuro. Nós não sabemos de tudo, meus irmãos. Mas a gente pode aprender. A palavra de Deus está ao meu e ao seu alcance. Então que Deus nos dê graça para que a gente possa assumir a responsabilidade de, quando ouvirmos a palavra de Deus, buscar no Senhor como nós podemos aplicar aquilo nas nossas vidas. Precisamos, meus irmãos, urgente, para ontem. Cristo está às portas. Que Ele nos ache em obediência. Que sejamos praticantes, operosos na fé. Que a nossa casa seja uma casa onde a palavra de Deus habita. E que o nosso viver, meus irmãos, ela possa também coadunar com a palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por sua palavra. Nós te louvamos porque nós somos ensinados a Deus pelo Senhor. Nós recebemos entendimento. E nós rogamos a ti, Deus amado, que nos guie pela vereda dos seus mandamentos. Desvia, Senhor, os nossos olhos da vaidade. Guia-nos, ó Deus, segundo a sua vontade. E nos ajude, Deus querido, a sermos conscientes das nossas práticas. Deus, se estamos tratando sua palavra como uma bela canção em que nós estamos ouvindo, mas não estamos colocando em prática, rogamos ao Senhor que mude isso, Deus. Hoje, não nos deixe enganados. Não nos deixe, Deus amado, viver na letargia, ou como se a sua palavra, Deus amado, fosse um anestésico.
Deus, que a sua palavra possa mover nosso coração, possa produzir em nós temor. O Senhor é um Deus santo, é um Deus justo, é um Deus que não tem comunhão com o pecado. Nos ajude, Deus amado, a reverenciar o Senhor e a viver amando a Ti nesse mundo. Deus, guia-nos para a sua glória. Que a sua palavra, Deus amado, faça morada em nosso coração e que ela nos transforme. Que ela molde nossa vida, nossa cosmovisão, a maneira como entendemos, que a gente aplique ela no nosso viver diário. Senhor, se por amar a sua palavra sofreremos afrontas, que o Senhor nos ajude, que o Senhor confirme a nós a sua promessa para que a gente continue confiando, para que a gente continue perseverando. Precisamos de Ti, que confiemos, ó Deus, nos seus juízos, que confiemos, ó Deus, na sua palavra, e que descansemos nas suas potentes mãos. Que o Senhor nos dê graça e nos abençoe, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus nos dê um bom domingo, meus irmãos. À noite estaremos aqui às 18 horas e também teremos o culto na congregação às 18 horas. Bom domingo, bom almoço e Deus os abençoe.